Bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ontem no nosso devocional a gente falou sobre com quem você tem andado. Eu não sei se você pensou nisso depois, mas eu fiquei pensando nisso depois. E eu fiquei pensando que a pessoa que eu devo andar, caminhar, seguir, ser conduzida é Jesus. Porque ele vai me colocar na direção de todas as outras pessoas que eu devo andar. E hoje, dia 23 de julho, nós vamos falar sobre ser paciente. Seja paciente. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Portanto, você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao seu Deus. Errei, gente. Você foi. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Portanto, você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Acertei. Josué 14, 9. Josué foi um precursor de Moisés. Ele entrou no lugar de Moisés pela fidelidade dele, porque ele tinha uma visão de fé e não de vista. Ele foi, junto com Caleb, os 2 espias, que foram 12, mas 2 que vieram com otimismo para acessar a terra. E agora ele está ali, vivendo a promessa, que ele e a descendência dele pisaria naquela terra. E você? Tem sido paciente? Em uma cena marcante da Bíblia, presenciamos Josué dividir a terra prometida entre as tribos de Israel, cumprindo assim a promessa de Deus. Nesse contexto, Caleb se destaca, reivindicando a sua porção da terra que Moisés lhe havia prometido, mesmo aos 85 anos. Esse ato não apenas demonstra fé inabalável, mas também nos ensina sobre a importância da fidelidade na concretização da promessa. Vamos dar uma pausa, né? Porque eu acho tão interessante que quando Caleb vem reivindicar o que ele quer, ele fala assim: olha, eu fui chamado com 40 anos, hoje eu tenho 80, 85 anos, e eu ainda tenho vigor daquele menino. Naquele rapaz de 40 anos, eu tenho 39, a rapaza, a moça de 40 anos. Ele está dizendo que aos 85, ele tem essa força, essa vitalidade de receber a parte dele na herança e dar conta de viver ali. A Bíblia relata que ele viveu mais de 40 anos. Então, ele aproveitou aquilo que recebeu. Deixa eu te falar uma coisa. Não adianta nada eu e você ter tudo e a gente não aproveitar o que tem. Não adianta nada eu e você ter tudo e não aproveitar o que tem. Nós precisamos nos apropriar do que temos para viver o sobrenatural, para viver aquilo que é nosso por direito e por herança. Tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você sabe quem está em nós? O que está em nós é o poder que em nós opera.
É o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, se você tem medo, tá fraquinho, desanimado, abatido, cansado, levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Você tá entendendo? Nós não podemos ser guiados pela visão. Nós precisamos ser guiados pela fé. Porque se a gente for guiado pela visão, a gente joga a almofada. Eu ia falar a toalha, mas não, a almofada. Vou jogar a toalha, vou jogar a almofada, vou dar 3 tapinhas para parar o jogo. Não. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Levante seus olhos. Eu fico animada, né? Fico animada porque eu tenho Jesus. Sem Jesus não dá, você não vai conseguir. Não adianta nem tentar, que você pode se iludir. Ele é a alegria do aflito, levanta o que está caído e me dá força pra lutar. Sem Jesus não dá, essa é a minha verdade. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim e vá comigo, porque se tu não fores comigo, eu não irei. Amém? Vamos lá. Caleb e Josué são grandes exemplos de fidelidade, pois permaneceram firmes na fé, mesmo quando as circunstâncias pareciam desafiadoras, desagradáveis, desfavoráveis, difíceis. Eles atravessaram o deserto com o coração fixo na promessa de Deus, na promessa que Deus levaria o seu povo a uma terra, diferentemente de muitos que murmuraram e duvidaram. Olha aqui, quem murmurou e duvidou, viu a terra, mas não acessou a terra. Viu a promessa, mas não habitou na promessa. Tá entendendo? Então, começa a caminhar pela fé, para nada frustrar os planos de Deus na sua vida. Esse relato bíblico nos convida a refletir sobre nossa jornada diante dos desafios. Qual é a nossa postura? Murmuração e rebeldia ou gratidão e lealdade? A história de Josué e Caleb nos mostra que a fé traz para a realidade o que parecia inalcançável. Adotar uma postura de fé é manter uma vida de fidelidade a Deus. E manter uma vida de fidelidade a Deus são chaves para acessar as promessas. Desde que aceitei Jesus, tenho testemunhado o cumprimento de inúmeras promessas em minha vida. É essencial entender que a promessa de Deus são para todos que o amam e que se refugiam nele. Por isso, devemos manter fiéis em nossa caminhada, porque Salmos 34:8 está escrito: provem e vejam que eu sou o Senhor e sou bom. A partir de hoje, não se deixe levar pelas circunstâncias. Não permita que a impaciência o leve à murmuração, porque no tempo certo as promessas se cumprirão. Simplesmente creia. Não olhe circunstâncias, não. Só olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista. Alegre estou. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos dê um espírito paciente. Senhor, nos dê um espírito de fé. Não uma paciência de passividade. Que, ó céus, ó vida, é assim para mim. Não. Uma paciência de que o Senhor tem um tempo certo e que no tempo certo as promessas do Senhor vai se cumprir na nossa vida. Por isso nós pedimos, Pai, fortalece a nossa vida, nos dê alegria, renova a nossa esperança, nos dê, Senhor, um dia de bênção, paz, vitória, conforto, consolo, força, continuidade. E em nome de Jesus, que possamos ser servos fiéis, firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o nosso galardão vem do Senhor. Pai, fortalece a nossa vida, guia a nossa história, abençoa o nosso dia e que possamos viver o Teu sobrenatural. Apressa-te em nosso auxílio, Pai, e faz com que possamos acessar a terra prometida.
em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje é 204 de 365 dias. Neemias 4 é o texto base. Promessas é a palavra-chave. A murmuração é a sepultura da promessa. Você quer viver a promessa? Começa agradecendo. Começa cantando. Deus vai na frente e abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Começa a cantar, cantar, cantar. Cante, adore, louve ao Senhor. Tenha uma vida de devoção, porque Ele é o único que merece nossa honra, nossa glória, toda a glória e todo louvor. Nossa honra, a honra que a gente dá a Ele, toda a glória do universo, nosso louvor. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo grande e até amanhã.